chegar. Pronto. Já tá gravando, né? Uhum. Já. Alguém... Tá. Bom, então vamos lá. Acho que na última aula, pelo que eu anotei aqui, a última coisa que a gente viu foram as circunstâncias agravantes, né? Uhum. E ficamos de terminar essa parte geral de aplicação da pena prevista na própria Lei dos Crimes Ambientais, com a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, aqui a gente tem, nessa parte geral da Lei dos Crimes Ambientais, um sistema próprio de substituição da pena, né? Então, a gente não vai aplicar aquelas regras previstas no artigo 44 do Código Penal, né? Ela tem um pouquinho, é um pouco diferente aqui o sistema de substituição previsto na Lei dos Crimes Ambientais, que está previsto ali a partir do artigo 7º. Então, no artigo 7º, a gente tem as regras de substituição. E são regras que se aplicam tanto em caso de pessoa física respondendo criminalmente por um delito ambiental, como no caso de pessoa jurídica. Então, a gente também tem essa divisão entre requisitos objetivos e subjetivos, né? Então, primeiro ali, no artigo 7º, com relação aos requisitos objetivos. Se o crime for culposo, se o crime ambiental for culposo, é possível sempre a substituição da pena por restritiva de direitos, ainda que o quantum de pena aplicada seja alto. Então, qualquer que seja a pena privativa de liberdade aplicada, ela sempre poderá ser substituída por restritiva de direitos. No caso de crime doloso, aí a gente já tem uma limitação temporal. Só é possível substituir a pena por restritiva de direitos se a pena aplicada ao crime ambiental doloso for inferior a 4 anos. Então, note aqui uma primeira falta de sistematização ou de diálogo entre as previsões legais aqui de substituição, né? Porque no Código Penal, esse é o caso de crime não ambiental, a pena do crime doloso pode ser substituída desde que ela seja fixada em até 4 anos, ou seja, se fixada em 4 anos exatamente, ela pode ser substituída. Aqui não. Aqui a pena de 4 anos do crime ambiental não pode ser substituída, somente se ela for inferior a 4 anos. Então é um sistema mais rigoroso, né? Depois, com relação à requisitação, ao requisito subjetivo, o que a gente tem aqui é um único requisito subjetivo, extremamente discricionário, parecido com aquele que está previsto também lá no Código Penal. Então, a Lei dos Crimes Ambientais prevê que o juiz, na hora de substituir, vai ter que avaliar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, que indicarem que a substituição da pena seja suficiente para reprovar e prevenir o crime ambiental, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo requisito da substituição, extremamente amplo, né? Que pode, inclusive, fazer com que o juiz reaprecie circunstâncias que ele já apreciou no momento de fixação da pena. Então, ele vai falar novamente sobre essas circunstâncias, e nisso cabe uma crítica, é claro, porque até quando o juiz vai ficar apreciando culpabilidade, antecedentes, conduta social e etc., né? Sempre com a possibilidade de prejudicar o réu, no caso aqui, prejudicar não impondo uma pena restritiva de direitos, que na verdade a gente vai ver mais adiante que o sistema aqui criado pela Lei dos Crimes Ambientais faz com que, em algumas vezes, em algumas circunstâncias, ou na maioria delas, a gente pode até afirmar assim de forma mais ousada, a aplicação da restritiva de direitos
pode vir a ser mais grave, mais pesada do que a própria privativa de liberdade, já que a gente tem aqui uma gama de crimes ambientais de menor potencial ofensivo, além da questão da aplicação da Lei de Juizado Especial Criminal, dificilmente alguém vai ser condenado a um regime fechado nem semiaberto, né? Quer dizer, no máximo semiaberto, nunca o aberto, nunca o fechado, aliás. E a maioria dos casos o aberto. Então a gente vai ver que tem possibilidade de ter restritiva de direitos aqui mais graves do que cumprimento de uma pena privativa de liberdade em regime aberto. Então, tem esses requisitos aqui, esse requisito subjetivo que pode inviabilizar a substituição, na verdade, seria prejudicial para o réu, acaba sendo benéfico para ele, né? Mas uma observação aqui é que esse requisito subjetivo, na lei dos crimes ambientais, não se faz referência alguma à reincidência. Então, se por um lado a gente tem lá que pelo quantum de pena aplicada, a lei dos crimes ambientais ela é mais rigorosa na hora de substituir, porque impõe que a pena seja menor do que 4 anos, por outro lado, aqui no requisito subjetivo, não há referência à vedação da substituição em caso de reincidência. Então, eu não vou aplicar aquela restrição do Código Penal, eu vou tratar como trata a lei especial, a lei específica, né? Então, portanto, para a substituição nos crimes ambientais, é possível substituir a pena, ainda que o sujeito seja reincidente. Reincidente específico, né, em crimes ambientais mesmo, ou não. Então, é possível porque não tem essa restrição, tá? Alguma pergunta, Gisele? Não, tranquilo, tô seguindo. Tô acompanhando aqui. Beleza. Então, vamos lá, vamos analisar agora que vem a parte problemática, mais problemática, né? Porque aqui essa disposição geral sobre substituição já é criticável. Agora, quando trata das penas restritivas em espécie, aí é ainda pior, né? O artigo 8º, então a gente vai ter 2 dispositivos trazendo restritivas de direitos. O artigo 8º e o artigo 22. O artigo 8º diz lá que são as penas restritivas de direito. E não faz menção alguma, não faz nenhuma referência se essas penas se aplicam a pessoas físicas ou jurídicas. Mas é possível afirmar que o artigo 8º traz as penas aplicáveis à pessoa física. Isso a gente faz uma interpretação sistemática aqui por exclusão, na verdade, né? Por quê que eu estou dizendo que no artigo 8º traz as penas aplicáveis às pessoas físicas? Porque o artigo 22 o legislador coloca de forma expressa que aquelas ali previstas no artigo 22 são as penas aplicáveis à pessoa jurídica. Logo, pode-se concluir que no artigo 8º nós temos aquelas que, em tese, são aplicáveis à pessoa física, tá? Então, aqui a gente vai ter prestação de serviço à comunidade, no inciso 1. Depois a gente vai ter interdição temporária de direitos, no inciso 2. Suspensão parcial ou total de atividades. Prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. Então, são essas as penas restritivas de direitos ou penas substitutivas aplicáveis à pessoa física. Vamos tratar de cada uma delas e ver se realmente elas são aplicáveis mesmo. Então, lá, prestação de serviço à comunidade é o mesmo conceito previsto no Código Penal, só que aqui com uma especificação, onde essas atividades serão cumpridas, né? Então, na Lei dos Crimes Ambientais, a prestação de serviço à comunidade está definida pelo artigo 9º. Então, os artigos na sequência do artigo 8º, eles vão trazer alguns conceitos, algumas regras específicas dessas penas. E aqui, no caso da prestação de serviço comunitário, são as atividades ou as tarefas gratuitas atribuídas ao condenado que ele vai ter que cumprir em parques, jardins públicos, unidades de conservação. E no caso, e se for o caso de ter tido algum tipo de dano patrimonial privado, público ou tombado, quer dizer, algum dano patrimonial específico, é possível condenar o indivíduo a
né, restaurar pessoalmente ou financiar uma restauração da coisa danificada, tá certo? Uhum. Bom, o que a gente tem aqui de problemas? Bom, a lei dos crimes ambientais traz a prestação de serviço comunitário, traz o conceito, mas ela não vai disciplinar de modo específico o cumprimento das horas de prestação e etc. Então, tudo isso a gente vai ter que utilizar a legislação geral, né? O Código Penal e a Lei de Execução Penal. O parágrafo único do artigo 7º dispõe aqui que as penas restritivas de direito terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Quer dizer, isso aqui é uma repetição da regra prevista no Código Penal. Então, no Código Penal, isso seria desnecessário, mas tudo bem, isso é só um reforço dessa disposição aqui, porque a pena restritiva de direitos é temporária, né? Então, ela não vai poder ser imposta por um tempo superior ou eternamente, superior à pena privativa de liberdade ou eternamente. Então, tem que ter o quê? Um tempo limite para cumprimento dessas penas. E é o caso da pena de prestação de serviço comunitário. Nesse caso, como a lei dos crimes ambientais não disciplinou a questão, nós vamos aplicar aqui o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Então, a primeira questão que se coloca, será que aqui eu aplico a restrição contida no Código Penal de que a prestação de serviço comunitário só pode ser aplicada a condenações superiores a 6 meses? Então, nós temos aqui um problema, né? A rigor, se eu vou aplicar os dispositivos regulamentadores da prestação de serviço comunitário previstos no Código Penal, eu vou poder aplicar também a restrição. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a pena de prestação de serviço é uma pena até relativamente trabalhosa, né? Porque o sujeito tem que trabalhar. E ocupa parte do seu tempo, de preferência, no seu dia de folga, etc., mas não necessariamente. Então, ela é considerada uma pena, assim, digamos, rigorosa entre as restritivas de direito, né? Por isso que o legislador do Código Penal restringe a penas superiores a 6 meses. E aqui a gente pode aplicar essa restrição também, né? Além disso, vamos aplicar a Lei de Execução Penal com relação à execução dessa pena de prestação de serviço comunitário. Então, cada dia de condenação corresponderá a 1 hora de serviço a ser prestado. Então, haverá essa conversão de dias de condenação em horas para serem pagas pelo sujeito. Então, converte-se 1 ano em 360, que é o comum, né? De se descartar os 5 dias lá. 1 ano, 360 horas, por exemplo. E como que se dará o cumprimento dessas horas, né? Dessa conversão de horas aqui? Se dará também de acordo com a Lei de Execução Penal. Quer dizer, 8 horas semanais, no máximo, 8 horas por semana, distribuídas preferencialmente nos sábados, domingos e feriados, para não prejudicar a atividade laboral remunerada do condenado, não é? Então, preferencialmente, por quê? Porque muitas vezes isso tem que ser adaptado pelo juiz de execução penal, muitas vezes o sujeito trabalha mais nos dias sábado, domingo e feriado do que durante a semana, então tem que ser adaptado ao caso concreto, né? Eu acho que é complicado nesses casos, porque geralmente as instituições que recebem essas pessoas para estar prestando esse tipo de serviço, elas funcionam de segunda a sexta. Então, pois é. Como é que vai prestar no sábado, no domingo e feriado? A não ser que seja alguma obra pública, por exemplo, que funcione, né? Assim, tipo obra ou limpeza de praça, essas coisas. Mas as instituições não. De segunda a sexta. Né? Não, o normal é que esse serviço seja prestado em instituições, né? E instituições que não abrem nos dias de folga, né? Então, olha só.
Opa, chegou alguém aqui. Deixa eu admitir. Olá, Juliana. Então, basicamente, isso é o que vai mais acontecer de fato, né? Do sujeito cumprir essas horas durante a semana mesmo, fora do seu horário de trabalho normal, né? Ou então adaptado, né? Ao seu. Muitas vezes o sujeito tem horários flexíveis e não há prejuízo, né? A ideia é que não haja prejuízo da sua atividade comumente desenvolvida, né? E, por último, né? A última possibilidade de aplicação que tem no Código Penal, mas não tem na Lei dos Crimes Ambientais, é aquela situação de redução do número de horas, de possibilidade de redução, quando a pena aplicada for superior a 1 ano. Então, o Código Penal prevê que uma pena aplicada de até 1 ano, o sujeito vai ter que cumprir as horas de forma integral. Mas se for mais do que 1 ano, o juiz pode reduzir o número de horas, nunca inferior à metade. Então, eu coloquei aqui como um exemplo, né? Se o sujeito for condenado a uma pena de 1 ano, ele vai ter que cumprir 360 horas. Se o sujeito for condenado a 2 anos, 2 anos convertendo aqui, daria 720 horas. Desculpa, tá errado isso aqui. 720 horas. Que conta foi essa, gente? Deixa eu até consertar já antes que eu me esqueça. Meu Deus, a matemática, o professor de matemática agora ficou estressado comigo. 720 horas. Opa, cadê? Aqui. B. 720. Então, nessa hipótese aqui, é que nós poderemos ter. Tá aparecendo aí para vocês, né? Ainda não interrompi o compartilhamento, não, né? Não, tá. Tá. Correção, foi. Beleza. Então, aqui, se o sujeito for condenado a uma pena superior a 1 ano, o juiz vai poder fixar menos horas do que 720 horas, né? Mas nunca um tempo inferior à metade. Quer dizer, então, isso aqui é possível de se aplicar, essa regrinha, também na Lei dos Crimes Ambientais, tá? Depois a gente tem aqui a próxima espécie de pena restritiva de direitos na Lei dos Crimes Ambientais, que é a interdição temporária, né? Interdição temporária de direitos, que são restrições ou impedimentos completos, né, ao exercício de determinadas atividades. Então, a gente tem as interdições do Código Penal, então, proibição de frequentar lugares, né, que mais? Suspensão do cargo, suspensão de uma atividade profissional, etc. A gente tem lá uma série de suspensões, mas que não vão se aplicar ao caso dos crimes ambientais, porque a gente tem as específicas aqui. E a Lei dos Crimes Ambientais também vem dizer quais são essas interdições. Primeiro, né, lembrando que a gente está vendo as interdições da pessoa física, tá? Porque da pessoa jurídica serão outros que a gente vai ver mais adiante. Então, veja bem, para a pessoa física, as penas de interdição de direitos estão previstas ali no artigo 10, que são proibição do condenado contratar com o poder público, proibição de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, proibição de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos no caso de crimes culposos. Bom, a primeira observação que tem para ser feita aqui com relação a essas medidas, a essas 3 medidas, de uma maneira geral, é que ela é praticamente inaplicável. Porque ainda que seja possível, normalmente, quem contrata com o poder público, quem recebe incentivo fiscal, benefício, quem participa de licitação, não é pessoa física, mas pessoa jurídica, né? É possível contratar a pessoa física? Sim, é possível. Tem uma série de
de sistema ou de possibilidades de relação entre o particular, entre, né, o cidadão e o poder público, especialmente aqui, né, benefícios, que a gente já vai ver adiante, que aqui é possível você ter uma restrição. Mas, de uma maneira geral, quem faz isso, quem tem esse tipo de atividade é a pessoa jurídica mesmo. E a gente vai ver que isso se repete lá na pessoa jurídica. Com relação a essa proibição de se obter quaisquer outros benefícios, aí sim a gente vê uma possibilidade de aplicação mais, digamos assim, mais comum a pessoas físicas, né? Porque pode ser qualquer tipo de benefício, inclusive benefícios que não tenha nada a ver com a situação do crime ambiental. Então, isenção ou desconto nos impostos, locação de imóveis, nomeação para cargo público, utilização onerosa ou gratuita de algum bem público, parcelamento de dívidas. Então, eu grifei esse aqui, especialmente porque esse é feito, né? Principalmente no Brasil, bastante. Então, olha, você impedir aqui quaisquer outros benefícios, mesmo situações que não tenham nada a ver, nenhuma relação com a violação de um dever de preservação ambiental, isso é um dispositivo que viola o princípio da legalidade. Quer dizer, deixa para o juiz a possibilidade de aplicar qualquer tipo de interdição que ele entender conveniente. E isso não é admissível num direito penal, né, num sistema que é regido pelo princípio da legalidade. É a mesma coisa daquela questão da prestação de outra natureza, quer dizer, o juiz, né, coloca lá prestação pecuniária ou qualquer outro tipo de prestação. Mas como assim qualquer outro tipo de prestação? Qualquer tipo de pena que ele entender adequada? Isso não é possível, né? Então, no que diz respeito a esse dispositivo, entende-se que há a violação ao princípio da legalidade das penas, tá? Com relação a essa proibição aqui, que essa mesma afirmação, essas mesmas considerações a gente vai aplicar lá para a pessoa jurídica também, olha só que coisa interessante, né? A legislação prevê que a proibição de participar de licitações, ela pode durar 5 anos, no caso de crimes dolosos, e 3 anos no caso de crimes culposos. No entanto, o artigo 7º, parágrafo único da Lei dos Crimes Ambientais, prevê que as penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. E aqui, a gente não vai ter o atendimento a esse dispositivo, o cumprimento desse dispositivo. Porque, por exemplo, vamos supor que o sujeito seja condenado, pessoa física, ao delito de poluição culposa, que tem uma pena bem baixa, pena privativa de liberdade combinada máxima é de 1 ano, e a substituição vai poder durar quanto? Até 3 anos. Então, como resultado, o que a gente vai ter? Que a medida substitutiva, a interdição de um direito, vai ser mais grave do que a própria pena substituída, que vai ser no máximo de 1 ano. Então, vamos supor que o sujeito pegue a pena máxima do delito de poluição culposa, o que já é difícil acontecer alguém pegar a pena máxima, né? Pegando a pena máxima, se a pena dele for substituída por essa interdição de direitos, o juiz vai poder estabelecer uma interdição de 3 anos. Então, o que compensa para ele? Cumprir a pena privativa de liberdade ou a interdição de 3 anos? Dependendo da situação, cumprir a pena privativa de liberdade é muito melhor. Primeiro, porque dura menos, né? Dura menos. E segundo, porque uma pena de 1 ano ele não vai preso. Ele vai cumprir em regime aberto. Sim. Então, qual é o sentido de você estabelecer a substituição da pena se a pena substitutiva vai ser mais grave do que a pena substituída? Nenhum sentido, né?
Então, isso é totalmente, isso é péssima técnica legislativa, né? Alguma pergunta, gente? Não, estou ouvindo aqui. Bom, depois, olha só, existe a previsão ali, no artigo 8º, e a definição vem no artigo 11, de suspensão parcial ou total de atividades. Aí o artigo 11 vai dizer que esse tipo de pena vai restringir essa pena ao caso de atividades que não estiverem obedecendo às prescrições legais. Primeiro, vamos parar para pensar, né? O cara está sendo condenado por crime ambiental. Será que a atividade dele está obedecendo às prescrições legais? Não, né? Não. Senão ele não estaria respondendo por crime ambiental. Óbvio que não está obedecendo às prescrições legais, às normas administrativas de conduta, de normas ambientais, etc. Não está. Então, é uma vinculação aqui óbvia, né? Mas tudo bem, não é o único problema. Aqui a gente tem um problema muito mais grave. Um erro do legislador prevê suspensão parcial ou total de atividades para pessoa física. Pessoa física não exerce atividade, exerce ação. Quais atividades que vai ter que suspender? Quais atividades que ele vai suspender? Vai impedir o sujeito de quê, exatamente? De pescar, por exemplo. Vai ficar impedido de praticar pesca esportiva. Então, não é uma atividade. Atividade, quem exerce é pessoa jurídica. Pessoa física exerce condutas, né? E fica aí interditado, fica com uma interdição temporária de uma atividade, não uma suspensão uma interdição temporária de um direito, do exercício de um direito, que normalmente ele teria se ele não tivesse sido condenado, por exemplo. Então, aqui houve, na verdade, me parece que o legislador, ele, ao prever essa suspensão parcial ou total de atividades, ele pensou na pessoa jurídica e fez um Ctrl+C, Ctrl+V, prevendo para a pessoa jurídica a mesma coisa para a pessoa física, só que com a terminologia incorreta, porque não haverá suspensão de atividades de pessoa física, haverá interdição de determinadas práticas, né? Então, o problema aqui do artigo 11 é esse erro do legislador, tá? Depois nós temos aqui a prestação pecuniária, que é a mesma coisa que tem no Código Penal, então praticamente uma repetição, ó, só que aqui a gente tem problemas também, né? Prestação pecuniária, que está prevista no artigo 12, que está definida no artigo 12, é o pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Bom, aqui a gente tem uma situação parecida com o Código Penal, porque a prestação pecuniária, essa importância em dinheiro, que vai variar de um salário mínimo até 360 salários mínimos, vai ser destinada à vítima ou a uma entidade pública ou privada com fim social. Então, aqui é bem parecido com o Código Penal, né? Então, a gente tem uma classificação aqui de prestação pecuniária reparatória. Quando se destina a prestação pecuniária à vítima, a intenção é promover uma antecipação da reparação do dano, por isso que o montante de prestação pecuniária é abatido de eventual reparação civil, porque você deu uma antecipada nessa reparação civil, ou prestação pecuniária não reparatória, quando essa prestação pecuniária for destinada a uma entidade pública ou privada com fim social, que não tenha nada a ver com o dano causado pelo delito. Então, ela é não reparatória. Não há referência nenhuma aqui à prestação de outra natureza. Então, a princípio, não se aplica aquele dispositivo do Código Penal que diz que, se houver aceitação do beneficiário, o juiz pode
impor ao condenado uma prestação de qualquer outra natureza, que não seja em dinheiro. A princípio, então, nos crimes ambientais tem que ser pagamento em dinheiro. Só que a questão que se coloca aqui quem é a vítima do crime ambiental, gente? A não ser que tenha um dano verificável, patrimonial, o patrimônio de alguém, que pode ser um bem público ou privado, a vítima é a coletividade como um todo. Então, quem vai receber esse dinheiro? Vai acabar sendo a própria União, né? Então, me parece também um erro técnico do legislador fazer referência à vítima aqui sem especificar, né? Ele deveria ter explicado aqui em algum parágrafo, né, que a prestação pecuniária ela vai ser destinada à vítima caso seja auferido dano patrimonial a um bem público ou privado, né, um patrimônio público ou privado, ou se não for o caso de se verificar um dano específico a um patrimônio, que essa prestação pecuniária seja imediatamente destinada a uma entidade pública ou privada com fim social, né? Ou que seja a União, mas mais adequado que se fosse prestação pecuniária reparatória quando houver o quê? Efetivamente um dano a ser reparado para uma vítima específica, né? Para um proprietário de uma propriedade privada, claro, ou para a União quando é um caso de patrimônio público danificado. Então, o legislador aqui falhou também ao deixar essa questão em aberto, né? Que é cheio de dúvidas, digamos assim. Depois a gente tem a pena de recolhimento domiciliar. Essa é uma pena, pessoal, uma pena restritiva de liberdade. Restritiva de liberdade mesmo, não é privativa de liberdade. Na verdade, existe até uma discussão. Dependendo do caso, pode ser considerada até uma privativa de liberdade, se for liberdade vigiada, né? Mas veja bem, aqui no artigo 13 a gente tem o conceito de recolhimento domiciliar, que se baseia na autodisciplina, senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer atividade autorizada e permanecer recolhido nos dias e horários de folga em residência na sua casa ou outro lugar destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Quer dizer, durante o dia e durante a semana, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer qualquer outro tipo de atividade que estiver autorizada de acordo com o que foi estabelecido na sentença. Mas vai se recolher tanto nos horários de folga, quer dizer, geralmente à noite, mas pode ser o contrário também, dependendo da atividade que ele exerce, e nos seus finais de semana. Então, veja bem, nada mais é o recolhimento domiciliar do que o chamado regime aberto harmonizado, né? Que a gente verifica por aí bastante. Sujeito condenado a regime aberto, é isso que acontece. Ele fica em casa, ele fica com uma série de restrições, ele tem que trabalhar ou estudar, e muitas vezes ele não fica nem obrigado a se recolher, né, na sua casa, nos seus horários de folga. Ele pode sair, ele pode fazer as coisas, ele só não vai poder se ausentar da comarca, né, sem comunicar ao juízo, sem pedir autorização do juízo e etc. Então, a rigor é até mais, digamos assim, mais criterioso, né, mais rigoroso do que o próprio regime aberto, quando o regime aberto harmonizado, tá? Sem considerar aquela questão da casa de albergado, que a gente sabe que não funciona na prática, quase não tem casa de albergado para o sujeito ficar lá recolhido, de fato, nos seus horários de folga e dias de folga. Ele fica em casa. Então, não compensa para o sujeito ter a pena restritiva de direito de recolhimento domiciliar. Compensa ele cumprir a pena dele no regime aberto lá, harmonizado, onde ele não vai ter que ficar recolhido em casa. Além disso, e a fiscalização disso aqui, como é que se dá?
Então, né? isso que eu dei no começo, que tá sem vigilância. Eu falei, então, Pois é, sem vigilância. Ele vai trabalhar, ele vai frequentar o curso, etc., por si. Quer dizer, não vai ser nem numa instituição como, né, se coloca em algumas penas restritivas, como limitação de final de semana, o próprio regime aberto, né, que tem que cumprir certas atividades em um determinado estabelecimento. Não, ele vai fazer o que ele quer. Vai trabalhar, enfim, estudar, mas ele vai ter que prestar contas, provavelmente o juiz impõe algum tipo de comparecimento obrigatório, além do recolhimento. Mas a questão aqui primeiro, fiscalização do que ele está fazendo durante o dia não haverá. E fiscalização de se ele está recolhido nos dias de folga e nos horários de folga na sua residência, também não haverá. Não haverá. Ninguém vai colocar monitoramento eletrônico num sujeito condenado a recolhimento domiciliar por crime ambiental, né? Então, inviabilidade de fiscalização total significa inviabilidade de aplicação, de eficácia dessa pena. Não serve essa pena, nem do ponto de vista preventivo geral, muito menos do ponto de vista preventivo especial. É como se fosse um grande nada, né? O sujeito vai trabalhar, vai levar sua vida normalmente, tem a obrigação de ficar em casa, mas não vai ficar em casa porque não vai ter ninguém para fiscalizar, né? Então é como se fosse nada, é uma pena aqui prevista à toa, digamos assim, né? Bom, agora, encerrada a questão das penas aplicáveis à pessoa física, agora nós vamos estudar o sistema previsto na Lei 9.605 para a responsabilização penal da pessoa jurídica, né? A gente já viu nas aulas passadas, acho que foi na aula passada, a gente estudou o problema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Como ela é incompatível com alguns princípios que regem o nosso sistema penal de natureza romano-germânica, né? O princípio da responsabilidade penal subjetiva. Mas, mesmo assim, né, existe essa previsão legal e ela está no artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui das pessoas físicas, autoras, coautores ou partícipes do mesmo fato. Quer dizer, o fato de se aplicar uma pena à pessoa jurídica não significa que as pessoas físicas responsáveis pelos crimes ambientais ou pelo crime ambiental não vá responder também separadamente, como se fosse outra pessoa, e é de fato outra pessoa, né? Bom, primeira coisa aqui que se questiona a respeito desse sistema de responsabilização penal da pessoa jurídica na Lei dos Crimes Ambientais existe aqui, de fato, um microsistema penal criado por essa lei para possibilitar ou viabilizar a responsabilidade penal de pessoas jurídicas? Porque, veja bem, o legislador, a doutrina entende que o legislador de 98 se inspirou no modelo francês de responsabilização da pessoa jurídica. Então, na França, existe lá uma possibilidade de pessoas jurídicas responderem por crimes, mas é, de fato, um microsistema. Houve, na França, no direito francês, uma adaptação do sistema penal como um todo, tanto o sistema penal, as normas penais materiais, quanto o sistema processual. Então, adaptou-se tudo para criar o quê? Um subsistema próprio para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, o legislador se inspirou nisso, mas será que ele fez de forma correta?
Será que ele foi tão rigoroso em criar um subsistema, um microsistema, como foi, por exemplo, o legislador francês? Olha aqui um exemplo, né? Uma coisa interessante do sistema francês. O legislador lá define expressamente quais são os crimes que podem ser imputados à pessoa jurídica. Nós não temos isso nos nossos crimes em espécie. Nós temos lá os crimes em espécie que, a rigor, podem ser imputados tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. E pela própria natureza de alguns crimes, a gente vai ver que não tem crime que ali que não pode ser praticado por pessoa jurídica. Mas o nosso legislador não define isso. O modelo de responsabilidade penal de pessoa jurídica é um modelo de responsabilidade penal pelo fato de outrem. É um modelo de responsabilidade penal objetiva. Há problema nisso? Bom, não é? Depende, quer dizer, depende. Se você entende que o nosso sistema não comporta responsabilidade penal da pessoa jurídica porque importa responsabilidade penal objetiva, há um problema. Se você entende que nós temos que abrir para a responsabilidade penal da pessoa, responsabilidade penal objetiva pelo fato de outrem, aí não haverá problema, né? Existe, né, o princípio da responsabilidade penal subjetiva, segundo o qual não há crime e não há pena sem dolo ou culpa, que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade de uma responsabilidade penal pelo fato de outrem. Por que pelo fato de outrem? Porque a gente viu na aula passada que pessoa jurídica não tem ação, não tem conduta, não tem reprovabilidade de vontade. Então, é claro que quem cometeu o dano ambiental não foi a pessoa jurídica, foi a pessoa física. Mas a pessoa jurídica responde quando? Responde nessas hipóteses aqui. A própria lei definiu, né? Quando a infração foi cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou órgão colegiado, no interesse ou benefício dela. Pois bem, essa referência à pessoa física, prevista aqui no artigo 3º de forma expressa. Então, eu vou até voltar para vocês verem que o artigo 3º não deixa dúvidas. Não deixa nenhuma dúvida, sombra de dúvida nenhuma. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Então, olha a restrição que o artigo 3º impõe aqui. Isso tem um nome. É chamada responsabilidade de empréstimo ou por ricochete. Quer dizer, a lei dos crimes ambientais adotou o chamado sistema de heterorresponsabilidade. Quer dizer, de dupla responsabilidade, de responsabilidade de pessoas distintas, em que a gente tem a presença de um representante da pessoa jurídica que pratica o crime em seu nome, em seu benefício, e que, portanto, deve ser identificado. Então, esse é um sistema de responsabilidade indireta ou de referência. Quer dizer, a pessoa jurídica responde de forma referencial pelo fato praticado por outra pessoa em seu nome, como se estivesse representando o interesse da pessoa jurídica. Isso é o sistema de responsabilidade adotado pela nossa lei dos crimes ambientais. Responsabilidade de empréstimo ou por ricochete. Logo, que a gente pode afirmar com certeza é que, segundo o artigo 3º da lei dos crimes ambientais, essa responsabilidade penal da pessoa jurídica exige, no caso concreto, que seja identificada a pessoa física ou as pessoas físicas, em caso de colegiado, responsáveis pelo fato, que tenham atuado em nome da pessoa jurídica. Senão, fica inviabilizado completamente de se dar aplicabilidade ao artigo 3º.
que diz que eu só vou imputar infração penal e aplicar pena à pessoa jurídica se alguém atuou em nome dela. Esse alguém eu tenho que identificar. Eu tenho que saber, por exemplo, se quem causou o desastre ambiental foi o quê? Uma dessas pessoas aqui. Seu representante legal ou contratual ou um órgão colegiado. Porque, veja bem, e se foi um funcionário lá que não tem nada a ver com decisão, com órgão decisório, com representação legal ou contratual? Mas ele causou. Aí ele não é encontrado, ninguém identifica a autoria do crime. Eu vou responsabilizar penalmente a pessoa jurídica da mesma forma? Não é possível. De acordo com o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, isso não seria possível. Porque ele é literal, ele diz que a pessoa jurídica que vai ser responsabilizada criminalmente, inclusive administrativa e civilmente, né? Mas criminalmente de modo específico, se a infração foi cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou órgão colegiado. Se a infração foi cometida por um funcionário que não se apresenta nessas condições aqui, eu não posso imputar o crime à pessoa jurídica. Logo, a gente só pode concluir que, para responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, será necessário identificar quem é a pessoa física ou as pessoas físicas, em caso de órgão colegiado, responsáveis pelo delito ambiental. Isso é uma coisa que está evidente pela redação do artigo 3º. No entanto, como a gente viu anteriormente, não é a tese, não é o entendimento que prevaleceu no STF. O STF, em 2014, 2013 para 2014, acho que foi em 2013 a decisão publicada em 2014, por maioria, decidiu que, para que a pessoa jurídica seja penalmente responsabilizada por crime ambiental, não haveria necessidade de se identificar a pessoa física responsável. Então, não haveria necessidade da dupla imputação na ação penal. Quer dizer, é possível que a pessoa jurídica responda por um crime ambiental, mesmo que eu não saiba quem foi a pessoa física que causou aquilo. Ou seja, o STF decidiu contrariamente ao que dispõe o artigo 3º da própria Lei dos Crimes Ambientais. E qual foi o argumento ainda, que isso a gente já viu na aula passada, eu acho que o voto foi da Rosa Weber, se não me engano. O argumento utilizado é muito interessante. A Constituição Federal não fez a vinculação. Eles entenderam que a Constituição Federal não previu a dupla imputação, lá no artigo 225, parágrafo 3º. Então, lá quando a Constituição Federal prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes ambientais, ela faz de forma genérica e não coloca ali nenhum requisito de imputação da pessoa física. Por isso que o STF entendeu que não precisa. Bom, em primeiro lugar, a Constituição Federal, não é papel da Constituição Federal detalhar questões de responsabilidade penal. Não é porque a Constituição Federal não prevê, por exemplo, né, que para alguém responder por omissão é necessário estar na posição de garante do bem jurídico, que vai ser possível responder por omissão qualquer pessoa que não esteja na posição de garantidor do bem jurídico. Então, esse é um argumento totalmente inadequado. A Constituição Federal prevê disposições genéricas em matéria penal. Ela não tem que detalhar nada. Quem detalha essas questões é a legislação ordinária, é a legislação infraconstitucional. No caso do crime ambiental, a Lei dos Crimes Ambientais. É a Lei dos Crimes Ambientais que vai dispor sobre como se dá a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
E nesse caso, a lei dos crimes ambientais foi bastante clara ao estabelecer que para responsabilizar a pessoa jurídica será necessário identificar que quem praticou a infração penal foi o seu representante legal contratual ou então o órgão colegiado, em seu benefício. Então, embora a Constituição não tenha previsto, eu não sei por que o STF simplesmente ignorou que o nosso sistema, adotado ali no artigo 3º, que é um sistema cheio de defeitos, é claro, como a gente viu aqui, não cria um microsistema, não fala nada, é só basicamente aquilo ali que tem, e previsão das sanções, mas que ele, nesse sentido, foi bastante claro, né? Então, fica aí a crítica que a doutrina faz de forma contundente a essa decisão do STF, com razão, né? Bom, alguma pergunta, gente? Não, tô ouvindo. Estou acompanhando pelos slides aqui também. Ah, beleza. Esses slides eu já tinha mandado, né? Eu vou mandar depois no grupo, a segunda parte da aula, que a gente vai começar os crimes em espécie, eu vou mandar no grupo, para você ir acompanhando, tá? Ah, legal. Nós estamos agora no 90, né? Isso. Bom, então, dito isso, a gente tem aqui as sanções penais aplicáveis à pessoa jurídica previstas na lei dos crimes ambientais. Então, o artigo 21 traz quais são as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, cumulativamente ou alternativamente, de acordo com o que dispõe o artigo 3º, quer dizer, né, com aqueles requisitos lá de se ter uma pessoa praticado o crime em nome da pessoa jurídica. Nós temos a multa, nós temos as penas restritivas de direitos e nós temos a prestação de serviço à comunidade. Olha que curioso, né? Aqui você já observa uma peculiaridade, uma coisa estranha, né? O legislador prevê a prestação de serviço à comunidade de forma autônoma, separada da restritiva de direitos. Por quê? Por que isso? A gente não sabe, gente, não tem... Na verdade, assim, teria uma explicação um pouco lógica para isso, é que a prestação de serviço à comunidade aqui, na realidade, é uma prestação de natureza patrimonial, pecuniária, porque a pessoa jurídica, ela vai custear essa prestação de serviço. Ela não vai fazer ela pessoalmente, né? Então, enfim, talvez fosse isso, talvez não. Mas, de qualquer forma, tá aí o legislador dispondo, né, trazendo um dispositivo legal que contraria todo o sistema de aplicação de pena restritiva de direitos do ordenamento jurídico. Quer dizer, nós sabemos que a prestação de serviço à comunidade é espécie de pena restritiva de direitos. Para todo crime é assim, menos para o crime ambiental para a pessoa jurídica. Quer dizer, para a pessoa física, a prestação de serviço comunitário continua sendo restritiva de direitos. Para a pessoa jurídica, não. É uma pena autônoma, é uma pena diferente da restritiva de direitos. O motivo disso, né? Assim, fica em aberto, né? Por que o legislador fez isso? E tem a liquidação forçada também, que é a pena de morte, digamos assim, da pessoa jurídica, tá? Bom, com relação ao sistema de substituição, olha só que interessante. Não haverá aqui requisitos do sistema substitutivo, que a gente viu para a pessoa física. Por quê? Com relação às penas restritivas de direito aqui. Porque não há a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aliás, não haverá substituição de pena privativa de liberdade, por quê? Porque não há previsão legal de pena privativa de liberdade aqui para a pessoa jurídica.
Óbvio que não, né? Nem tem como ter. Como é que você vai aplicar detenção para pessoa jurídica, né? Pois é. Você imagina? Vou colocar uma, né? Vou construir uma gaiola gigante, né? Em cima do prédio da pessoa jurídica. Pronto. Isso não, né? Melhor nem dar ideia. Né? Melhor nem dar ideia, porque de repente vai que, né? Só funciona em desenho animado, né, gente? Em desenho animado e gibi, alguém já deve ter desenhado isso. Uma fábrica, assim, bem poluente, atrás das grades, né? Aliás, eu vou ver se não tem um desenho sobre isso, pelo menos um desenho debochado. Se não tiver, eu vou encomendar um desenho desse, para ser assim, figurativo da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Mas tudo bem, pelo menos isso o legislador não fez, né? Então, a gente sabe aqui que essas penas aqui, multa, restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade, elas são autônomas. Todas elas. Elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, como disposto aqui no artigo 21. Então, eu posso ter, por exemplo, uma pessoa jurídica condenada à restritiva de direitos e a multa, restritiva de direitos e uma prestação de serviço à comunidade, multa e prestação de serviço à comunidade, etc. É claro que aqui a gente tem um sistema de aplicação da pena horrível. Quer dizer, horrível por quê? Porque não estabelece um sistema como é o sistema de dosimetria da pena privativa de liberdade, que é possível ajustar a gravidade da pena à gravidade do injusto e da culpabilidade, né? Considerando lá a fixação da pena base, agravantes e atenuantes, etc, etc. Aqui a gente não tem isso. Então, não se sabe como faz, na verdade. O juiz faz como ele quiser, né? Discricionariedade que, na verdade, ultrapassou a mera discricionariedade e gera o arbítrio. E se é um sistema dessa natureza, é um sistema inconstitucional, porque é um sistema que viola o princípio da legalidade das penas, né? Da individualização das penas também. Mas são elas as penas restritivas de direito em espécie. Suspensão parcial ou total de atividades. Agora sim, né? Agora sim a gente tem atividades sendo suspensas. Então, suspensão parcial, uma parte das atividades da empresa fica suspensa. Digamos, as atividades que coloquem, que estejam diretamente ligadas à relação com o ambiente. Então, uma fábrica, por exemplo, fica impedida de produzir, mas ela não fecha totalmente. É possível ficar em atividade ainda a parte burocrática. Se tiver uma parte de vendas, etc., continua vendendo, mas não produz. Porque aquilo ali, a parte de produção, é a parte que causou ou que causa o dano ao ambiente. Isso é um exemplo, tá? E suspensão total de atividades, aí vai ser tudo, fecha, lacra. Mas lembrando que isso aqui é temporário, isso aqui não pode ser eternamente. Essa suspensão aqui, suspensão, pessoal, é interdição temporária. Mas, olha só, olha que porcaria que acontece aqui. Tem tempo mínimo e máximo? Não tem. Para a pessoa jurídica, vai ter pena privativa de liberdade? Não vai ter. Então, o que o juiz vai ter que fazer para aplicar uma pessoa, Olha o grau que chega a gravidade da decisão do STF. Se eu tiver uma dupla imputação, eu resolvo esse problema tranquilamente. Por quê? Porque na mesma ação penal, eu vou ter a pessoa física sendo condenada a uma pena privativa de liberdade de acordo com o sistema trifásico. Então, por exemplo, é o crime de poluição que os dirigentes foram condenados a 3 anos de reclusão. 3 anos, tá? Substituída ou não essa pena aqui, para a pessoa física, não interessa. Então, eu tenho esse 3 anos aqui,
que é o tempo de PPL que foi aplicada para a pessoa física. Aí o juiz vai aplicar, resolve aplicar para a pessoa jurídica uma multa e uma suspensão total de atividades. Suspensão tem que ser temporária. Qual é o tempo que eu vou aplicar essa suspensão? Eu vou pegar aqui 3 anos. Vai ficar fechada 3 anos. Vai ficar fechada, né? Vai falir. Depois é que vai acabar retomando as atividades se tiver condições. Mas eu tenho um tempo. Eu tenho um limite, eu tenho um parâmetro. Agora, se não tiver pessoa física envolvida, se não for possível identificar a autoria de pessoa física, e o juiz tiver que aplicar, conforme quer o STF, apenas para pessoa jurídica, o que vai acontecer? Eu não vou ter parâmetro nenhum. E o juiz vai ter que decidir o tempo de pena de acordo com as vozes da cabeça dele. Porque não tem critério de aplicação da pena, dessa pena de suspensão de atividades. Nem um tempo mínimo, nem um tempo máximo. Fica o absurdo do juiz olhar para a cara da pessoa jurídica, assim, da empresa, falar, olha, eu não gosto muito do produto que você coloca no mercado, viu? Eu acho que você tem que ficar suspenso aí por 5 anos para ver se você melhora. Ou a repercussão foi muito grande, vai ter que... Exatamente. Levar em consideração a extensão do dano ambiental, a repercussão. Mas veja, claro, isso se o juiz estiver utilizando um critério racional, só que de acordo com a cabeça dele. Não está previsto em lei. A gente tem lá, é claro, lá no comecinho da aplicação da pena, que o sistema de aplicação da pena segue, né, naquele sistema geral ali, que seriam as circunstâncias judiciais, a extensão do dano ambiental causado. Claro que o juiz vai poder utilizar isso aqui como parâmetro. Mas isso não está dentro de um sistema de aplicação de pena seguro. Então, gera extrema insegurança jurídica isso aqui. A lei não define nada como tem que ser aplicada essas penas aqui para a pessoa jurídica. Por isso que não se criou um subsistema adequado para responsabilização penal, né? Olha só, depois a gente tem uma outra espécie de restritiva de direitos aplicável à pessoa jurídica, que é a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Gente, pelo amor de Deus, qual que é a diferença entre suspensão de atividade e interdição temporária de atividade? Nenhuma. Suspensão é a mesma coisa que interdição temporária de atividade. Aqui eu estou falando especificamente da atividade, que pode ser, inclusive, aplicável ao estabelecimento, porque quando você interdita o estabelecimento temporariamente, você está suspendendo as atividades daquele estabelecimento. Então, é redundante. A única coisa de diferente que tem aqui nessa pena é a questão da obra, porque às vezes essa pessoa jurídica está realizando uma obra, uma construção, por exemplo, de um prédio. Verifica-se naquela construção, e aí, é claro, tem que ter uma vinculação, né? E essa vinculação está prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 22, de que aquela obra estava sendo executada em desacordo com as disposições regulamentares, ou ainda sem autorização. E se tivesse a autorização, estava violando as normas regulamentares, né, as disposições regulamentares, ou a própria autorização concedida. Então, imagina que tem uma construtora que foi punida, condenada por um crime ambiental, pode ser um crime de poluição do solo, ou de construção ilegal, que está previsto aqui entre os crimes ambientais. E naquela obra específica, é claro, faz todo sentido, aí sim, interditar temporariamente aquela obra. Ela vai ter que se ajustar, se quiser retomar ainda as atividades, né, aquela obra mais adiante, vai ter que se ajustar,
vai ter que ser lícita, vai ter que se tornar lícita para retomar posteriormente as atividades, a obra, senão vai ser uma interdição permanente mesmo, vai ser demolição e tudo mais. De qualquer forma, né, aqui nós temos o mesmo problema da anterior. Tempo mínimo, tempo máximo, condicionando a regularização da obra, a lei também não define. O juiz também vai utilizar os critérios que ele entender como mais adequados e prudentes. Depois a gente tem, aí sim, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Então, é claro, né, pessoal, a pessoa jurídica que causa dano ambiental, que comete crime ambiental, ela tem que ser colocada de castigo, não é mesmo? Mas isso tem que ser, obviamente, essas proibições aqui, elas têm que servir, elas têm que ter esse caráter, digamos assim, retributivo e pedagógico de forma razoável também. Porque a relação entre entre particular, digamos assim, né, em pessoa jurídica e a administração pública, ela pode ser muito frutífera, né, para ambas as partes, não só para a pessoa, para o particular, para a pessoa jurídica, mas para o poder público também. Então, tem que ser uma medida também imposta de forma razoável, tá? E aqui a gente tem a interferência do poder judiciário nas coisas do poder executivo. O poder judiciário não pode prejudicar a administração pública também. Bom, no artigo 22, parágrafo 3º, a gente tem aqui um problema também, um problema igual, parecido com o da pessoa física, que o tempo dessa interdição tem um máximo aqui de 10 anos. Não tem um mínimo, mas tem um máximo de 10 anos. Olha só, qual é o problema disso aqui? Tudo bem, essa é uma pena autônoma, né? Essa é uma pena autônoma. Mas se a gente tem aquela situação de responsabilização penal da pessoa física e a vinculação do tempo de restritiva de direitos ao tempo da privativa de liberdade, aqui a gente já não vai ter essa garantia, porque a pessoa jurídica não tem pena privativa de liberdade. Então, a pena da pessoa jurídica, ela pode ser muito mais grave do que da própria pessoa física que tenha sido responsável direta pelo dano ambiental. Isso te parece justo, proporcional? Então, por exemplo, se a gente tem no mesmo processo, tá? Não é necessário, mas se tiver no mesmo processo, uma pessoa física condenada pela poluição a pena máxima 4 anos, a pessoa jurídica, aqui em nome da qual ela atuou, pode ter uma proibição de contratar pelo poder público de até 10 anos. A pessoa jurídica vai responder com uma pena maior do que a pessoa física. Isso que eles estão corresponsáveis na mesma ação penal. Isso aqui é um absurdo. A possibilidade disso aqui acontecer é absurda. E o problema não é nem a previsão do prazo máximo de 10 anos, que pode ter essa previsão legal. O problema é que não existe um sistema de determinação dessa pena, dessa proibição aqui. Como que o juiz vai escolher isso? O certo seria ele aplicar o mesmo tempo de pena que foi aplicada para a pessoa física, o tempo de interdição da pessoa jurídica. Mas vai ficar a critério dele. Isso viola o princípio da legalidade e da individualização judicial da pena, certo? Bom, finalizando aqui, eu acho que está acabando, que são essas as últimas penas, nós temos a chamada pena de prestação de serviço comunitário, aplicável à pessoa jurídica.
também é uma pena autônoma, não é classificada como restritiva de direitos. Não sei por quê, o legislador entende que isso aqui não é restritiva de direitos. Mas o que nós temos aqui de prestação de serviço à comunidade? Não temos prestação de serviço comunitário. Nós temos outra coisa, são custeios. Então, as formas de prestação de serviço comunitário estão previstas ali no artigo 23. Então, são 1, 2, 3, 4. Custeio de programas e projetos ambientais. Execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Manutenção de espaços públicos. Contribuições, isso aqui leia-se, contribuições patrimonial, financeira, a entidades ambientais ou culturais públicas. Então, vamos analisar aqui. Isso aqui já foi dito, o legislador trata como prestação de serviço sanção, que, na verdade, tem natureza patrimonial. Por que o legislador já não previu essas espécies aqui como sanções autônomas? Por que ele teve que classificar isso como prestação de serviço à comunidade? Então, essas são perguntas que não têm resposta, né? É uma questão de erro ou de má técnica legislativa empregada, escolhida pelo legislador de 98, né? Prestar serviço, pessoal, é realizar tarefas. Quem realiza tarefas obrigatórias, gratuitas, são pessoas físicas, não jurídicas. O que a pessoa jurídica vai fazer? Ela vai pagar alguém para prestar esses serviços. Né? E alguém vai ser pago para isso. Seus funcionários, que seja, terceirizado, etc. Então, quem vai estar prestando o serviço comunitário é outra pessoa, na verdade. Ela vai estar apenas financiando. Então, a primeira aqui, ela nem esconde essa natureza patrimonial de pena, né? Ela já fala em custeio, custear. Programas e projetos ambientais existentes, já existentes, ela não precisa fazer um projeto dela ambiental, pode ser, e aqui projeto ambiental, programa e projeto ambiental, pode ser inclusive projeto de educação ambiental, um projeto de extensão para a educação ambiental, para falar nas escolas, para levar as crianças para plantar árvore, por exemplo, etc. Então, a pessoa jurídica vai se limitar a pagar isso. E outras pessoas é que vão trabalhar e recebendo por isso. Depois, execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Ah, interessante. Mas tudo bem. Não aqui, veja bem, essa pena ela pode ser aplicada em qualquer tipo de recuperação de área degradada. Não precisa necessariamente estar vinculada a uma área degradada por ela ou pelas pessoas físicas em nome dela, um delito pelo qual ela foi condenada. Até porque isso aqui, essa recuperação do dano que ela causou, já configura uma outra espécie de pena, na verdade, um efeito da condenação necessário, que ela vai ter que fazer mesmo. Recuperar ou tentar recuperar a área que ela degradou. Então, aqui ela pode ser condenada a restaurar áreas degradadas, inclusive naturalmente, que houve uma degradação natural, etc., que tenha que se trabalhar ali na recuperação dessas áreas. O que acontece aqui? Problema com relação ao princípio da pessoalidade da pena. Quem vai executar essas obras de recuperação? Não é a pessoa jurídica, são pessoas físicas. E a gente tem lá que a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? Uhum. Então, tudo bem. Se você entender que isso aqui, se o legislador tivesse previsto assim, custear execução de obras de recuperação de áreas degradadas, aí sim, a gente estaria diante daquilo que efetivamente é essa pena, que é uma sanção de natureza patrimonial apenas. Ela vai ter que pagar pessoas para executar esse serviço. Manutenções de espaços públicos, mesma coisa. A pessoa jurídica vai custear revitalização de praças, manter loteamentos,
né? Enfim, aparar, não sei, esqueci o nome, mas fazer essa manutenção de loteamentos que cresce o mato, tem que ir lá cortar e etc. De estradas também é possível, pode ser qualquer espaço público, pode ser inclusive patrimônio histórico-cultural, por exemplo, né? Limpar muros, pintar muros pichados, etc. Restaurar prédios. Então, manutenção desses espaços públicos aqui. Mesma coisa. Aqui quem vai executar as atividades são pessoas físicas e a pessoa jurídica vai apenas custear. Depois, aí a gente tem aqui contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. O que são essas contribuições aqui? Com valores ou com serviços? Também aqui a gente não tem uma precisão conceitual, e quando não tem uma precisão conceitual de definição do que é essa pena, ocorre a violação do princípio da legalidade. A princípio, contribuição seria uma contribuição patrimonial, mas pode ser também com serviços, mas de qualquer forma vai ser uma contribuição patrimonial, porque a pessoa jurídica vai custear pessoas para prestar serviços a entidades ambientais ou culturais. Mas essa aqui, no que diz respeito a essa espécie de pena, o mais comum que se ocorra é contribuição de caráter patrimonial mesmo, certo? Terminamos aqui essa primeira parte. Deixa eu salvar aqui. Vamos para o intervalo? Pode ser? Uhum. Para o recreio? Deixa eu parar a gravação. Aí a gente volta 9h40.